Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi, a aula que a gente precisou cancelar semana passada por causa da falta de luz no meu prédio. Então, estamos aqui para poder falar sobre a Bíblia na missa e vamos ver um monte de coisas que acontecem na nossa missa que talvez a gente nem saiba que é derivado de passagens bíblicas, né? Espero que a aula de hoje te ajude a acompanhar a missa com um pouco mais de noção de que, na verdade, o que nós fazemos na missa é exatamente cumprir tudo aquilo que já estava anunciado na palavra de Deus. Vamos começar pedindo a Deus que venha trazer sobre nós a sua bênção, abençoando os nossos corações, os nossos ouvidos, abençoando todas aquelas pessoas por quem a gente se comprometeu a rezar, para que o Senhor possa acolher a todas elas na sua graça, na sua bênção e ah, a todos nós fazer com que a gente seja um pouquinho mais seduzido pela palavra de Deus cada vez que a gente assiste uma aula do Lumen Christi. Que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então compartilhar a nossa tela. Muito bem. Então, na verdade, a Bíblia começa a servir de sustento na missa a partir da primeira frase que o padre já nos fala, aquela saudação. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, ou na comunhão do Espírito Santo, na verdade, é derivada de duas passagens de São Paulo. 1 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, ou Filipenses 1, versículo 2, onde São Paulo fala praticamente a mesma coisa. Então, na verdade, a nossa missa já começa com um anteparo bíblico. Depois nós passamos para o ato penitencial. O ato penitencial, o grande pedido de perdão a Deus, que termina exatamente com o Kyrie eleison, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, que é um grande ato de louvor e súplica para Deus, não para perdoar o pecado passado, mas para nos fortalecer para a gente não pecar outra vez, né? E ele é inspirado no Salmo 50, o Salmo do rei Davi, aquele que Davi usou para pedir perdão a Deus depois de ter pecado com Betsabá, resultando na morte do marido de Betsabá, Urias. Depois nós temos a Bíblia no Glória. O Glória, na verdade, é inspirado no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, que narra o nascimento de Jesus e conta então como os anjos apareceram aos pastores, ah, proclamando glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina, né? Então, aos homens de boa vontade, nós dizemos. Então, o glória é uma das partes imexíveis da missa que não pode ser mudado, exatamente porque ele foi inspirado por essa aparição dos anjos anunciando o nascimento de Jesus. Depois nós temos o aleluia. A palavra aleluia significa louve ao Senhor, ou adore ao Senhor, ou exalte o Senhor, em hebraico. Ela é, na verdade, a soma de duas palavras em hebraico. Alelu, que significa louve ou adore, e Iá, que vem de Yahvé, exatamente o nome de Deus. Então, aleluia significa louve a Javé, louve ao Senhor, louve a Deus, né? Então, ele é tirado, inspirado principalmente do Salmo 150.
Depois nós temos o santo. O santo é inspirado, hã, do capítulo na verdade, o santo é uma soma de passagens bíblicas. A primeira parte do santo é inspirada na visão de Isaías, que está lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Isaías que via a figura majestosa de Deus sentada num trono e os anjos proclamando ao redor dele: Santo, 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 Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama a sua glória. Essa é a primeira parte do santo. Mas o que muita gente não sabe é de onde vem a segunda parte do santo. Na verdade, ela vem do primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 29, 49. Jacó está para morrer. E ele então tem que transmitir para um dos seus filhos o direito de bênção. Ora, quem deveria receber o direito de bênção deveria ter sido o filho mais velho de Jacó, Rubem. Mas Rubem não recebeu o direito da bênção, porque ele, na verdade, dormiu com a concubina de seu pai Jacó. Ou seja, ele violou o leito do próprio pai. Depois deveriam ter vindo Simeão e Levi, segundo e terceiro filho de Jacó. Mas Simeão e Levi haviam matado toda uma tribo que havia se convertido ao judaísmo para que o jovem dessa tribo pudesse se casar com Diná, a irmã de Simeão e Levi. Simeão e Levi não gostaram dessa história, então esperaram que todo mundo estivesse anestesiado pelo vinho que eles tinham bebido para poder se fazerem circuncidar, porque a tribo inteira se converteu ao judaísmo para isso, e eles então aproveitaram que eles estavam lá ah, vulneráveis por causa da bebedeira do vinho e mataram todos eles. É claro que Jacó não gostou dos filhos terem desrespeitado a promessa de união entre as tribos que ele tinha aceitado. O quarto filho de Jacó é Judá. E quando então Jacó se vira para o seu filho Judá, ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão. Leão de Judá, volta trazendo a caça, meu filho. Dobra-te e deita como um leão, quem o despertará? Não se afastará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dos seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, a quem deve obediência todos os povos. Amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta, lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos e seus dentes são brancos como leite. Vocês veem aqui que o verdadeiro rei que deveria reinar para sempre teria que ser um descendente de Judá. E que ele entraria e se apresentaria para o povo montado num jumentinho. E é exatamente por isso que nós vemos lá em Mateus, no capítulo 21, Jesus chegar para os discípulos e dizer: entrem na cidade, vocês vão ver um jumento, peguem aquele jumento. E ele, Jesus, então entra montado nesse jumento. Ora, você talvez não conhecesse essa profecia de Jacó quando abençoou Judá. E você vê ali todo o paralelo com a Eucaristia, né? Ele lava as vestes no sangue, né? Purifica as vestes no sangue das uvas. Então, já sinalizando a Eucaristia e a purificação dos pecados que Jesus viria trazer. Então, talvez você não conhecesse essa promessa de Gênesis 49, mas os sacerdotes judeus conheciam.
Quando Jesus então entra em Jerusalém montado na jumenta, ele está dando um recado para os sacerdotes. Ele está dizendo: está aqui o descendente de Judá, que vai tomar conta, que vai tomar posse do trono eterno de Israel. E é por isso que os sacerdotes, então, decidem matar Jesus. Né? Então, a promessa aqui se cumpre. Essa é a segunda parte do santo que a gente reza na missa. Bendito que vem em nome do Senhor. É exatamente o que a multidão gritava: Hosana nas alturas ao filho de Davi, Hosana no mais alto dos céus. Então, é a profecia de Gênesis 49 se cumprindo, formando então o santo que a gente conhece. A próxima passagem da nossa Bíblia, da nossa missa, que é inspirada na Bíblia, é exatamente João 3:29, onde João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você vê, tem vários momentos na missa onde passagens bíblicas determinam aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo transmitido como mensagem. Mas é claro que a maior influência da Bíblia na missa é na liturgia da palavra. Deus, na verdade, se dá de duas formas para nós durante a celebração da missa: o pão da palavra, a palavra que liberta, a palavra que traz a verdade, que ilumina as nossas vidas, as nossas almas e nos dá fé, e depois ele também se entrega para nós no pão eucarístico. Você não pode separar as duas liturgias. Deus se dá igualmente para nós, tanto na liturgia da palavra quanto na liturgia eucarística. A liturgia da palavra ela é dividida em várias partes. Nas missas dominicais, tem uma primeira leitura, um salmo responsorial, uma segunda leitura, o evangelho, a homilia, a procissão de fé e a prece dos fiéis. Tudo isso forma a liturgia da palavra. Nas missas semanais, nós não temos a segunda leitura e não temos também a, a, a profissão de fé, né? Ah, e a homilia pode ser abreviada. Todas as outras partes da liturgia da palavra nós vamos ter. O que que nós temos na primeira leitura? Principalmente uma passagem do Antigo Testamento. Por quê? Porque a finalidade da primeira leitura é mostrar que a realidade do Evangelho é, na verdade, o cumprimento de uma promessa que Deus já tinha feito desde o Antigo Testamento. Então, é feito sempre um convite, uma primeira proposta, uma primeira introdução de Deus, do seu plano de salvação para Israel, que depois, por herança, é estendido a todos aqueles que vão crer em Jesus Cristo. Mas, no tempo pascal, a primeira leitura não é do Antigo Testamento, ela é do Atos dos Apóstolos. E no tempo do Advento, é muito comum que a primeira leitura seja tirada do livro do Apocalipse, falando não da primeira vinda, mas da segunda vinda de Jesus, para a qual nós precisamos nos preparar. Então, esse é o contexto da primeira leitura. Ora, o Salmo responsorial ele é a resposta que o povo dá a esse convite feito por Deus na primeira leitura. O Evangelho é a apresentação da prova de que essa promessa de Deus, esse convite de Deus da primeira leitura, se cumpriu. E a segunda leitura, na verdade, teologicamente, ela vem depois do Evangelho, embora a gente leia ela na missa em primeiro lugar, porque, na verdade, ela quer mostrar o efeito dessa promessa sobre a comunidade dos cristãos. Então, é sempre uma leitura das epístolas,
ou de uma passagem do Novo Testamento. Ora, mas não adianta nada se Deus nos dá um ensinamento e ele não é compreendido. E por isso nós temos a homilia, que significa conversa familiar. É o momento, então, que o pai de família, que nas nossas missas é representado pelo sacerdote, o padre, por isso nós chamamos ele de padre, que significa pai em espanhol, nos dá a explicação do conteúdo das leituras, para que a gente possa, então, entender o que Deus está querendo e nos chamando a realizar naquele conteúdo. Nós, então, respondemos a Deus com a nossa profissão de fé. Eu acredito nessa verdade, Senhor, eu me comprometo com ela, eu quero viver com ela. Quando todos nós nos comprometemos em torno da mesma verdade, da mesma palavra, nós nos tornamos igreja. E por isso, como igreja, apresentamos a Deus as necessidades da igreja. As orações dos fiéis, elas não são por intenções particulares, pessoais, elas são, na verdade, pelas intenções do país, da igreja, do mundo, da paz, né? De uma forma geral. Ora, então, pela palavra da liturgia da palavra, a instrução geral do missal romano diz que o próprio Jesus está presente no meio de nós, né? Então, ela é uma parte, a liturgia da palavra é uma parte fundamental para nós, porque é Deus revelando a sua verdade e a verdade que ele diz lá em João 8:32, que liberta os corações, né? Então, nós precisamos dessa palavra tanto quanto precisamos da Eucaristia. Ora, a liturgia da palavra, então, tem o propósito de despertar em nós a fé, de dar o conhecimento necessário para a gente confiar em Deus. E confiando em Deus, pela fé, a gente entregar nas mãos dele o nosso destino, a chave da nossa vida, o direito de influenciar as nossas escolhas. Então, ah, Romanos nos fala no capítulo 10 como haverão de crer se não houver a pregação. Então, a liturgia da palavra, ele tem esse propósito de nos apresentar a verdade que nos desperta a fé, né? E é igualmente importante que a gente, nas leituras, da mesma forma que a gente abre o coração para escutar, a gente silencia o coração para aprofundar o conteúdo da leitura. Então, na verdade, a igreja diz que a gente tem que ouvir a palavra de Deus e depois silenciar. De uma forma muito mais clara para você entender, a palavra de Deus nos transmite a verdade que liberta. A homilia explica essa verdade para que todo mundo entenda e todo mundo possa saber o que Deus espera de nós. Para nenhum de nós poder dizer, mas eu não tinha entendido que seria assim. Então, o propósito da homilia é nos trazer essa explicação. Nós aderimos a essa palavra pela nossa profissão de fé. E aí, como povo, e não mais como indivíduos, nós intercedemos pela salvação do mundo. Essa é a cronologia tão linda do que acontece durante a liturgia da palavra, que é toda ela baseada na Bíblia. E a igreja não permite que você substitua as leituras da missa, exatamente porque a nossa igreja tem unidade de rito. A mesma verdade que é anunciada por um cristão no Japão é anunciada por cristão em Madureira, porque são filhos de Deus que têm direito a se alimentar do mesmo pão todos os dias. Não é permitido, então, omitir ou substituir arbitrariamente as leituras bíblicas, a não ser que você esteja fazendo uma missa particular de 15 anos ou de bodas fora do horário da missa. Não tem ninguém que vai ali na sua festa, naquela celebração
que você encomendou particular, que esteja indo ali para comer o pão de cada dia, pura e simplesmente por ser cristão. Aí, combinando com o padre, se ele concordar, você pode até escolher as leituras bíblicas que te tocam mais. Mas nas missas cotidianas, naquelas missas de rotina, é sempre a mesma leitura que é dada para todo o povo de Deus. Não importa o horário da missa, não importa em que lugar ela está sendo celebrada. A palavra de Deus é tão importante que ela só pode ser proclamada do ambão. O ambão, ele substitui aquele altar da palavra de Deus que as igrejas mais antigas tinham. Então, um ambão, ele não é uma estante qualquer, ele é um altar consagrado para isso. Por isso, do ambão, você não pode usar para outra finalidade que não seja as leituras da palavra de Deus. Se tem que dar um aviso, vai para a estante do leitor e não para o ambão. Se tem que dar uma palestra, não use o ambão como base para você, porque, na verdade, o ambão é restrito para uso durante a missa, para a liturgia da palavra, ele é abençoado para isso e tem que ser respeitado para isso. A leitura do Antigo Testamento, ela é fundamental para a gente entender o Novo. Então, não há como você entender o Evangelho se você não entende o Antigo Testamento. Os dois caminham juntos. Lembra que Jesus diz: Eu não vim para abolir a lei, mas trazê-la para o pleno cumprimento? Então, essa fidelidade divina, ela fica muito clara quando você liga o Evangelho de Jesus com as leituras do Antigo Testamento. Por isso é tão importante que ele esteja lá. O Salmo, já falamos, é a resposta ao convite de Deus da primeira leitura. Mas não necessariamente o Salmo é tirado do livro dos Salmos. Pode ser tirado de qualquer livro profético. Então, pode ser do livro de Provérbios, do Cântico dos Cânticos, né? Então, tem alguns livros que são poéticos e, por isso, os salmos podem tirar deles também. Antigamente, quando eu era menino, era muito comum na hora do salmo você ter um canto de meditação, uma palavra, uma música bonitinha, suave, bonitinha, mas ela não substitui a finalidade do salmo responsorial, que é nós, como povo, aceitando o convite de Deus, mostrando que a gente confia nele, entregando o nosso destino nas mãos dele. Então, o salmo tem que ser aquele que está no lecionário. Já a segunda leitura, geralmente são das cartas de São Paulo ou de São João, São Pedro, São Tiago, ou seja, uma das epístolas. Durante a semana ele é omitido, hum, e, na verdade, ela vem trazer o testemunho de como o povo que abraçou aquele evangelho que concretiza a promessa da primeira leitura, como a graça de Deus, então, se manifestou na igreja e naquele povo. Ora, antes do evangelho, nós somos chamados a ficar de pé. Ficar de pé é sinal de respeito e é também sinal de prontidão. Nós ficamos de pé como um soldado para receber a ordem do general, porque todo o evangelho é Deus pessoalmente nos falando sobre a sua vontade a nosso respeito. E por isso a gente fica de pé. Após a primeira leitura, a segunda leitura, o leitor diz palavras do Senhor e a gente diz graças a Deus, ou seja, agradece a Deus. Mas quando o evangelho é lido, o sacerdote encerra dizendo: essas são palavras para a nossa salvação. E nós glorificamos a Deus pela generosidade de nos dar aquela palavra.
Em alguns momentos específicos na liturgia da igreja, nós vamos ter um canto que pode ser recitado ou cantado, chamado sequência. A sequência da Páscoa e a sequência de Pentecostes são obrigatórias. As sequências de Corpus Christi, Nossa Senhora das Dores, por exemplo, são eletivas, mas geralmente a igreja gosta de cantar, porque são hinos tão bonitos. Corpus Christi, então, é um hino tão, tão, tão lindo, né? Mas essas sequências, elas nos ajudam como igreja a mostrar que naquela solenidade estamos celebrando uma bênção especial de Deus, como é o caso da Páscoa, de Pentecostes, de Corpus Christi e Nossa Senhora das Dores, por exemplo. A aclamação ao Evangelho, ela no tempo comum, ela é baseada no Aleluia. Já no tempo da Quaresma e no tempo do Advento, a gente evita a palavra aleluia. Advento nem tanto, mas é bom evitar, porque é sintonia com a doutrina da igreja. E por isso que existem alguns cantos que são clássicos. Nós vamos entrar no tempo do Advento daqui a 3 semanas, né? Então, qual é o canto do Advento, do aclamação ao Evangelho mais próprio para o tempo do advento? É aquela: ouço uma voz sobre a montanha, ouço cada dia melhor. Por quê? Porque é um canto de aclamação ao Evangelho que não fala a palavra aleluia. Por que que é recomendado que você evite no advento e que você cale o aleluia na quaresma? Porque são cantos de alegria, de exaltação, de você explodir para fora a alegria interior que você traz dentro pela vitória, pela graça de Deus. No tempo do advento, no tempo da quaresma, você não está jogando para fora a sua alegria, você está fascinando para dentro o seu coração. Então, a ideia é você olhar não para fora, mas você olhar para dentro de você mesmo. Muitas vezes as pessoas pensam que o propósito no tempo do advento e da quaresma é um recolhimento para você ver o quão pecador você é. Não, na verdade, gente, mais importante para a igreja do que você encontrar os seus pecados, porque certamente você sabe quais são eles, e não precisa ninguém te dizer quais são eles. Você sabe que porque você luta contra eles no seu dia a dia, e todos nós temos pecado, não tem ninguém sobre a face da terra que não seja pecador. Mais importante para a igreja é, além de você olhar e encontrar os seus pecados que vão te estimular a lutar contra eles, é você encontrar os seus talentos, é encontrar aquilo que você poderia estar colocando a serviço da igreja e você está enterrando na areia. Em outras palavras, meu irmão, mais do que um convite para você deixar de fazer alguma coisa, o tempo da quaresma e do advento é um convite para você ser muita coisa, ser filho de Deus, ser testemunho do Evangelho, colocar a graça e a bênção de Deus em ação na sua vida, porque é assim que a gente constrói a igreja. Então, guarde isso de mensagem. Nas solenidades, nós temos até antes do Evangelho o incenso. Por quê? Que lá em Isaías 1, Deus diz que está cansado do aroma do sangue, dos sacrifícios que Israel fazia para ele, que todos os animais são dele, Deus. E ele não come aqueles animais, se ele tivesse fome, ele o comeria. Então, que mais importante do que oferecer o sangue de animais inocentes, Deus gostaria que fosse oferecido para ele um perfume. E daí surge a tradição de você queimar incenso. A fumaça do incenso, ela sobe até os céus. E então é como se dissesse para Deus: Senhor, olha aqui o meu louvor.
Senhor, olha aqui a minha gratidão. Senhor, olha aqui a minha oração. Então, é isso que o incenso tem o propósito de fazer. E por isso, o evangeliário, o livro onde está a palavra do evangelho que vai ser proclamada, ele é incensado nas grandes solenidades da nossa igreja. E o sacerdote nos faz um convite, né? O Senhor esteja convosco. Ele vai falar esse convite várias vezes durante a missa, mas isso a gente vai tratar quando estiver tratando da missa, o módulo da missa propriamente dito. Mas é certamente essa frase do padre é um convite para a gente abrir o coração para Deus. Que Deus esteja conosco. Que não sejam apenas palavras bonitas que a gente vai escutar, mas que seja algo, a verdade que possa penetrar o nosso coração, derrubar as nossas barreiras, vencer a nossa teimosia, né? Então a gente proclama, Ele está no meio de nós. E aí o padre vai dizer, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, Lucas, Marcos ou João, depende de qual o evangelista daqui. E nós fazemos um sinal da cruz, né? Na testa, nos lábios e no coração. O que significa esse sinal da cruz? Que Deus esteja na minha mente para que eu o possa conhecer, na minha boca para que eu o possa anunciar e no meu coração para que eu o possa amar. É simplesmente assim. Onde Deus tem que mudar você? Nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus sentimentos. É ali que Deus precisa estar. Então, é ali, é nesses lugares que você está trazendo a cruz de Cristo, para que ela abra caminhos, para que ela possa derrubar as barreiras, para que Deus possa penetrar a sua inteligência, penetrar os seus pensamentos, para que Deus possa fazer com que da sua boca saia sempre palavras que edifiquem, palavras que construam e não palavras que humilhem e que derrotem os outros. E que do teu coração só possa sair bons sentimentos. É isso que nós pedimos quando ouvimos esse evangelho. E, como eu já disse, ao final o padre vai dizer palavra da salvação. E vem a homilia, e depois da homilia, da explicação do sacerdote, nós vimos que tem um momento de silêncio. Mas, essas leituras. Existem livros especiais para que as leituras sejam proclamadas na missa. São chamados de lecionário. Existe um lecionário dominical, que tem as leituras dos domingos. Existe um lecionário semanal, que tem as leituras das missas de durante a semana. E existe ainda um lecionário santoral, que tem as leituras de quando a gente celebra a memória de um santo da igreja. O lecionário dominical, ele é dividido em três partes, três ciclos, que são chamados de ano litúrgico. Vamos falar dele já já. Já o lecionário semanal, ele é dividido apenas em duas partes. As leituras de durante a semana, elas vão se repetir a cada ano, mudando apenas de quando é um ano par ou de quando é um ano ímpar. Ao contrário das leituras dominicais, que no ano A gente vai ouvir preferencialmente evangelhos tirados do evangelista São Mateus, no ano B, que é o que nós estamos terminando agora, os evangelhos são preferencialmente tirados do livro do evangelista Marcos, e nós, a partir do início do advento, entraremos no ano C, onde as leituras preferencialmente serão tiradas do evangelista Lucas.
E no livro santoral, as leituras são leituras que têm afinidade com a missão, com a palavra ou com o testemunho daquele santo que está sendo celebrado naquele dia. Mas dedicando um pouco mais de atenção às leituras dominicais. Esse aqui é o ciclo do ano litúrgico. Ele começa no Advento. O Ano Novo Católico, ele não começa dia 1º de janeiro, ele começa na primeira semana do Advento, que tem 4 semanas, que nos preparam para o Natal. Depois do Advento, nós entramos no ciclo do Natal, que começa exatamente com a solenidade do nascimento de Jesus, o Natal de Jesus Cristo, e vai até a véspera das festas do batismo do Senhor. O batismo do Senhor já é a primeira semana do tempo comum, que é dividido em 2 partes, né? Os primeiras 8 ou 9 semanas nos falam sobre o início da vida pública de Jesus, sobre os primeiros ensinamentos, sobre a convocação dos 12 apóstolos. Aí nós quebramos o tempo comum para vivermos o tempo da Quaresma, que são 5 semanas que nos preparam para a Semana Santa, para a Páscoa católica. Depois iniciamos o Tríduo Pascal, que são aqueles 3 dias que concluem com um ponto máximo da nossa liturgia, que é a ressurreição de Jesus, e aí entramos no tempo pascal, que vai até o domingo de Pentecostes. Na semana seguinte, já estaremos de volta à segunda parte do tempo comum, onde nós teremos aí os evangelhos, os ensinamentos de Jesus de uma forma mais ampla. Começa com a festa da Santíssima Trindade e termina com a solenidade de Cristo, o Rei do Universo, que é o que nós estaremos celebrando daqui a 3 semanas. Ok. Qual é o cronograma, então, do ano litúrgico? Advento, ciclo do Natal, tempo comum, primeira parte, Quaresma, ciclo da Páscoa, tempo comum, segunda parte. As leituras bíblicas seguem exatamente esse cronograma. Quando que começa o Advento? Exatamente 4 semanas, 4 domingos antes do Natal do Senhor. Então, se, por exemplo, o Natal de Jesus vai cair numa terça-feira, você conta 4 domingos antes dessa terça-feira e quarto domingo, primeiro mais para trás, vai ser o primeiro domingo do Advento. E é assim que se conta. E esse tempo do Advento termina exatamente com o início do ciclo do Natal, na solenidade do nascimento do Senhor, que nós celebramos no dia 24 à noite. O ciclo do Natal, propriamente dito, começa então exatamente com a vigília do Natal e termina na véspera da festa do batismo do Senhor. Já a primeira parte do tempo comum começa com a festa do batismo do Senhor e termina na véspera da quarta-feira de cinzas, ou seja, termina sempre na terça-feira de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, nós temos o início do tempo da Quaresma, que vai terminar na quarta-feira da Semana Santa. Não termina no domingo de Ramos, termina na quarta-feira da Semana Santa, porque na quinta-feira já começa o Tríduo Pascal. O ciclo da Páscoa começa então na Quinta-feira Santa e termina na solenidade de Pentecostes. E aí nós voltamos para o tempo comum, a segunda parte, que começa com a festa da Santíssima Trindade e se encerra com a festa de Cristo Rei, exatamente na 34ª semana do tempo comum. Nós, nesse domingo, estaremos celebrando o 32º domingo do tempo comum.
Ora, por que essa divisão é importante? Porque é isso que determina as leituras que nós teremos, principalmente no domingo. Nós sabemos que o ano litúrgico é dividido em três e não em quatro partes. No ano A, nós temos o Evangelho de Mateus, no ano B, o Evangelho de Marcos, no ano C, o Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João, ele é resguardado para os tempos mais fortes da liturgia da igreja. A mensagem em cada um desses 3 anos é sempre a mesma. No tempo do Natal, no ciclo do Natal, nós lembramos a igreja de que Deus se fez homem. Na primeira parte do tempo comum, nós lembramos a igreja que Jesus anunciou a sua palavra. No tempo da quaresma, nós nos lembramos que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e precisamos nos preparar para isso. No tempo da Páscoa, lembramos que ele venceu a morte na ressurreição. No tempo, na segunda parte do tempo comum, nós lembramos que Jesus nos deixou o seu ensinamento para que a gente viva sobre esse evangelho até o momento em que nos reunirmos com ele, que subiu aos céus para nos preparar uma morada, mas ele vai voltar para julgar todos os vivos e os mortos. E é para isso que a gente se prepara no advento. O advento não é tempo de preparação para o Natal de Jesus em Belém, porque Jesus já nasceu em Belém e não vai nascer de novo. A segunda vinda de Jesus será para julgar todos os povos. Ele virá o rei vitorioso e não o bebezinho inocente numa manjedoura. Então, precisamos nos preparar para essa segunda vinda de Jesus. Está aqui a divisão de como exatamente a mensagem desses 3 evangelhos sinóticos é distribuído ao longo de todo o ano litúrgico. E aqui para você ver como, apesar de nós termos anos litúrgicos diferentes, nós não temos mensagem diferente. Por exemplo, no tempo do Advento, que é o tempo de preparação para a vinda de Jesus, se nós estamos no ano A leitura é tirada de Mateus 24, que diz o quê? Ficai atento, porque você não sabe quando o Senhor virá. Nós, ah, no ano B, é tirado do Evangelho de Marcos, que diz o quê? Vigiai, pois não sabeis quando o dono da casa vem. Nós, esse ano, no Advento, estaremos entrando no ano C, que é o Evangelho de Lucas. Então, qual vai ser o evangelho do primeiro domingo do Advento? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória, para julgar todos os povos. Quando ele virá, ninguém sabe. Então vocês vejam, a mensagem é a mesma, embora você esteja mudando a fonte, o evangelista que está dando essa mensagem. Na segunda semana do tempo do Advento, nós temos São João Batista em Mateus 3:11 dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. No ano B, nós temos São João Batista dizendo: depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. No ano C, que é esse que nós vamos viver, nós teremos João Batista dizendo: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, vocês vejam o mesmo João Batista preparando a vinda de Jesus. Então, vejam, gente, o ano, o evangelista muda, mas a mensagem permanece. Na terceira semana, no ano A gente vê que Jesus, os discípulos de João perguntam para Jesus se ele é o Messias ou se eles devem esperar um outro. E no ano B, nós temos exatamente João Batista dizendo: eu sou a voz que caminha no deserto, mas depois de mim virá alguém que é maior do que eu. A mesma mensagem que a gente tem no ano C. Então, vejam, gente,
muito claramente qual é o propósito da distribuição das leituras. Já a quarta semana do Advento, ela sempre vai cair depois do dia 17 de dezembro. Aí o padre, aí a igreja tem autorização de lembrar a primeira vinda de Jesus, aquela lá em Belém da Judéia. Por isso, no ano A a gente vê a genealogia de Jesus, no ano B a gente vê o anúncio do anjo Gabriel a Maria, e no ano C, que é o que a gente vai estar, nós vamos ver então Maria que visita a sua prima Isabel. Então, tudo ali muito próximozinho. Se a gente, ao invés do advento, a gente estiver no ciclo do Natal. Vejam, no ciclo do Natal, a missa de 24 de dezembro é o mesmo evangelho, Lucas 2,14. Não importa que ano a gente esteja, se no ano A, no ano B ou no ano C. Já no dia 25 de dezembro, a missa do dia também vai ser o mesmo evangelho. Não importa se a gente está no ano A, B ou C. E esse evangelho vai ser tirado de onde? De João. Por quê? Porque é um tempo forte da igreja, o dia do Natal do Senhor. No domingo seguinte, nós teremos a festa da Sagrada Família, que vai falar principalmente da apresentação de Jesus no templo, da infância de Jesus, e no ano C vai falar de Jesus perdido e encontrado no templo em meio aos doutores. No dia 1º de janeiro, que é a festa da Santa Mãe de Deus, o evangelho é o mesmo, independente de ser ano A, B ou C, vai ser os pastores que vão às pressas a Belém e encontram Maria e José ah, junto com Jesus numa manjedoura. Já na festa da Epifania do Senhor, no dia 6 de janeiro, o evangelho também é o mesmo, independente do ano, porque vai apresentar a visita dos reis magos um, a Jesus naquela manjedoura. No tempo da quaresma, a quarta-feira de cinzas, a mensagem é sempre a mesma, o evangelho é o mesmo. Vai falar sobre esmola, sobre o jejum, sobre a penitência. Já no ano a primeira semana vai falar de Jesus que é tentado no deserto, e isso é o conteúdo da primeira semana do tempo da quaresma, independente se você está no ano A, B ou C. Muda o evangelista, mas a mensagem é o mesmo. Já a segunda semana da quaresma é sempre a transfiguração de Jesus. Não importa se por Mateus, Marcos ou Lucas, será sempre a narração da transfiguração de Jesus. A terceira semana no ano A vai falar de Jesus e a samaritana. No ano B, vai falar de Jesus que expulsa os mercadores do templo. E no ano C, vai falar da figueira que será cortada se não der frutos. E você vê aí, vai chegando perto da Páscoa, que a gente já está finalizando o tempo da Quaresma, João começa a brilhar como evangelista. Então, na quarta semana, na quinta semana, fortemente baseado no Evangelho de São João. Chegamos na Semana Santa, vai narrar no Domingo de Ramos a entrada de Jesus em Jerusalém, pelos três evangelistas. No Evangelho da Paixão do Senhor, pelos três evangelistas. A Quinta-feira Santa, a narrativa da Santa Ceia, será João, independente do ano litúrgico. A missa da noite, o lava-pés, será João, independente do ano litúrgico. A Sexta-feira Santa, a Paixão de Cristo, será João, independente do ano litúrgico. Já a missa do dia da Vigília Pascal vai ser as Santas Mulheres indo no túmulo, no Evangelho de Mateus, Marcos ou Lucas. Muda o evangelista, mas a passagem é a mesma. E por aí vocês vejam que tudo é muito bem organizado. A mensagem ela é sempre
muito próxima, porque o conteúdo que a igreja está passando é exatamente o ensinamento de que Deus se fez homem, ele constituiu discípulos, iniciou uma vida pública, pregou um evangelho, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus para nos preparar uma morada e espera que a gente até lá, a gente viva o evangelho que ele nos deixou e que a gente seja a igreja vivendo aquilo que ele nos deixou. E esse mesmo Senhor que subiu aos céus vai voltar um dia para julgar todos os homens. Então, está aqui a distribuição de todas as leituras durante todo o ano litúrgico. Veja como a Bíblia ela é importante para transmitir essa mensagem ah, de Deus para todos nós. Espero, meus irmãos e minhas irmãs, que isso tenha despertado em você o interesse de prestar ainda mais atenção às leituras quando elas são proclamadas na Bíblia. O Scott Hahn tem um livro muito bonitinho, muito bonito chamado Letter in Spirit, que fala exatamente da liturgia da palavra, ou seja, a Bíblia na missa. E ele diz que quando a palavra de Deus é lida na missa, ela é revestida da força e do poder que vem do céu. Não é a mesma coisa você ler uma passagem bíblica no silêncio do seu quarto, no seu grupo de oração, no metrô, enquanto você está indo para algum lugar, ou na missa. Porque na missa, a presença dos irmãos, a unidade de espírito, de coração, a presença do sacerdote em persona Christi, nos garante um ambiente de graça e de comunhão que faz com que aquela palavra tenha ainda mais poder de penetrar os nossos corações e mudar as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Nosso próximo encontro, nós vamos ver algumas mulheres que se destacam na Bíblia, porque não é muito comum a mulher ter voz e ter vez naquela cultura da época do Antigo Testamento, é mesmo na época de Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguma dessas mulheres que estão na Bíblia e que fizeram diferença na nossa fé e na nossa igreja. Que Deus os abençoe, que Ele nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, gente.